esteiras nasceram da observação da natureza. Ao longo de gerações, os habitantes de Cacia aprenderam a conhecer o bunho, a escolher o momento certo para a sua colheita e a dominar as técnicas da sua preparação. Era um conhecimento transmitido naturalmente entre gerações. Aprendia-se pela observação, pela repetição e pelo exemplo. Depois da colheita, o bunho era preparado e levado para o burro. Não estou a dizer disparate. O burro. Para o cavalo. Então foi levado de burro a cavalo, então é melhor. O tear tradicional, onde começava a transformar-se em esteira. Uma esteira pode conservar-se durante décadas, até pode ser exposta num museu. Mas se desaparecer o saber necessário para a construir, o verdadeiro património desaparece com ela. Cada esteira resulta de uma aprendizagem paciente, construída pela experiência e aperfeiçoada ao longo do tempo. Durante muitos anos, fizeram parte da economia familiar. Mas esta é, acima de tudo, uma história de pessoas, de mulheres e homens que conservaram este saber, o transmitiram aos filhos e aos netos e compreenderam que preservar este ofício era preservar uma parte da identidade da sua comunidade. É por isso que o trabalho desenvolvido pela Casa do Povo de Cacia e pela sua Escola de Etnografia merece especial reconhecimento. O seu maior mérito não consiste apenas em preservar antigas esteiras, mas em manter vivo um conhecimento. Porque a tradição não sobrevive quando é apenas recordada, sobrevive quando continua a ser vivida. O património cultural e material pertence sobretudo ao futuro. Um monumento pode atravessar séculos. Um saber fazer, porém, só continua a existir enquanto houver quem o pratique e quem o transmita. Por isso, o verdadeiro desafio da salvaguarda consiste em criar condições para que estes conhecimentos permaneçam vivos nas novas gerações. Nenhum inventário substitui um mestre. E assim, nenhum livro substitui a experiência. É na relação entre pessoas e que o património encontra a sua verdadeira continuidade. Neste contexto, merece especial reconhecimento o trabalho da Casa do Povo de Cacia e da sua Escola de Etnografia, que continuam a promover a investigação, a demonstração e o ensino desta arte tradicional. Mas importa recordar que nenhuma instituição, por si só, consegue manter vivo um património. São as pessoas que lhe dão sentido. São elas os verdadeiros guardiões desta herança. Permitam-me terminar com uma palavra de sincero reconhecimento a todos os que conservaram este saber fazer ao longo de gerações, a todos os que hoje o continuam a praticar e a transmitir, à Casa do Povo de Cacia, à sua Escola de Etnografia e a todos quantos trabalham para que esta tradição permaneça viva, deixo as minhas mais calorosas felicitações. Graças ao vosso empenho, as esteiras de bunho de Cacia continuam a ser uma realidade do presente e uma esperança para o futuro. Dentro de instantes, ou neste momento, temos o privilégio de assistir ao nascimento de uma esteira. Não veremos apenas um objeto a ser construído, veremos um conhecimento transmitido de geração em geração, uma relação secular entre a comunidade e a ria e uma herança que continua viva, porque continua a ser praticada e esperemos que por muitos anos. É essa a grande lição do património cultural e material. O património não vive nos objetos, vive nas pessoas. Enquanto houver quem ensine, quem queira aprender, enquanto houver mãos que continuem a entrelaçar o bunho e uma comunidade que reconheça neste saber parte da sua identidade, as esteiras de bunho de Cacia continuarão a ser uma herança viva. E, enquanto isso acontecer, o futuro continuará a ter um nome. Por isso, muito obrigado pelo trabalho que têm desenvolvido. E agora deixava aqui algumas perguntas. Ora, eu já disse disparate, não é? Com o burro. E passa a cavalo. Então, e passando a cavalo. Ora, as esteiras de Cacia, não é? São feitas de bunho. O que é o bunho? Ora bem, desde já, boa tarde a todos. Obrigada ao município de Aveiro pelo convite, que foi endereçado ao Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia. Obrigada também ao Dr. José Cristo. Tem sido para nós, desde 1978, uma preocupação em
recorrer à sabedoria do povo através de recolhas etnográficas e que serviram de base de todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo grupo ao longo destes anos. As teiras de bonho aqui apareceram, tivemos a felicidade de ter um elemento nosso, a Aldina Marrinhas, que as fez desde criança, a esposa do Marrinhas, que daqui a pouco vai ter a oportunidade de falar. A Aldina detinha este saber fazer, ajudou-nos bastante, nós recriámos várias vezes nos cortejos etnográficos, ensinámos às crianças da escola de etnografia, a pessoas que visitam o espaço museológico, e é para nós uma bênção poder tê-la na nossa vida associativa e pessoal. Portanto, desde já uma homenagem para ela, porque é uma pessoa que muito contribuiu para este tipo de salvaguarda desta materialidade, deste saber fazer. O Marrinhas daqui a pouco irá também ajudar-nos aqui, porque ainda apanhou o bonho e apanha sempre que necessário. Indo diretamente à sua questão, que recordo-me qual era. Que é exatamente o que é o bonho? O bonho é uma planta que é apanhada na zona lagunar do Baixo Voga. Portanto, em zonas onde se apanha um pouco de sol, não em qualquer zona, à semelhança do junco. Era colocada a secar, o Marrinhas depois terá a oportunidade de falar sobre isso, no verão, era apanhada no verão, colocada a secar, em zonas não com muito sol, e depois no inverno as casteiras eram efetivamente realizadas. Eu associava aqui ao bonho, que nós na gíria dizemos o bonho, e na zona de Veiros dizem o bunho, mas é bonho efetivamente, com U. Associava o junco, que ainda podemos apanhar muito junco no Baixo Voga Lagunar. Porquê? Porque a bracinha, que era uma corda que se fazia e que servia para a execução da esteira, era feita através do junco. E ambas são... que estamos a ver. Esta não é bracinha. Não, esta não é bracinha, já é uma réplica, mas temos colegas que fazem ainda a bracinha. Mas tinha um processo de onde o junco vê-se com mais facilidade do que o bunho. Mas também tem todo o processo de apanhar no verão, colocar a secar, depois tem que se colocar de molho um pouco antes de ser feita a corda, mas a esteira de bunho efetivamente era complementada não só com o bunho, mas com a bracinha. E é importante que ambas são plantas que saem do Baixo Voga Lagunar, exatamente. E, por aquilo que está a dizer, é que isto é um trabalho muito sazonal. Exatamente. E era universal? Era feito por homens e por mulheres? Ou era mais por homens, mais por mulheres? Ou dependia da tarefa? Eu creio que não era por a mulher fazia, o homem ajudava na apanha. Não é, Marrinhas? Queres falar agora? Queres falar sobre apanhar o apanho do bunho? Ora, faz favor, meu amigo. Apanhar o bonho é no rio, mas é água doce, não pode ser em água salgada. E então a gente para apanhar o bonho tem que ir para dentro do rio com água até aqui, até à cinta. Uma foicinha, a gente corta, a mulher está cá em cima, a gente faz as malhadinhas lá embaixo e dá à mulher, para ela depois a gente carregar e trazer. E para secar a neieira, no grão, e depois arruma-se, quando estiver seco, arruma-se numa... Pronto, quem tem eira, a casa da eira, bota-se na eirazinha e depois de inverno vai-se lá buscar e faz-se as esteiras. E vai-se fiar. É. Vai-se fiar... É importante aqui o papel da mulher. Nós claramente que temos antecedentes celtas e temos características de comunidades matriarcais. E de facto a mulher arregaçava as mangas para tudo e mais alguma coisa. E cá temos mais uma vez a mulher. Assim como acartava o sal na canastra. Exatamente, claramente. Olha, e uma outra pergunta. Tradicionalmente, estas esteiras serviam para quê? Portanto, elas serviam quer para tapar, para cobrir arroz, milho, portanto os produtos que eram colhidos do campo e da agricultura. Serviam também, sei que mais nesta zona que serviam para os navios. Nós lá usávamos também a esteira para colocar debaixo do colchão de palha e para servir também mesmo de cama, porque para colocar nos barcos, quando iam para as romarias, mesmo na arte da pesca, portanto serviam de resguardo
e, nomeadamente no grupo folclórico, quando fazemos recriações de idas para a Romaria, de São Pai da Torreira, da Senhora da Saúde, por aí fora, lá vai o romeiro com a esteira debaixo do braço, porque a esteira dava para várias coisas, colocava-se a esteira no chão, lá merendavam eles em cima da esteira. Portanto, tinha várias funções, efetivamente. Portanto, era um produto multiusos. Precisamente. O que nos traz muito. Não é? Isso traz-nos muitos ensinamentos, não é? Exatamente. Ora, à primeira vista, uma esteira pode parecer apenas um objeto utilitário. O que é transforma, na sua perspectiva, num verdadeiro património cultural? Na minha perspectiva, é toda a arte e sabedoria associada não só à sua feitura, começando logo pelo processo de apanhar, em que zonas se apanha, e é algo que se apanhava aqui, portanto faz parte da nossa imaterialidade, nosso património cultural natural, neste caso, e da imaterialidade, do património imaterial a ele associado. Portanto, preservar e salvaguardar este saber é contribuir para solidificar a nossa matriz identitária e pensar sobretudo nas gerações vindouras, para que eles saibam que efetivamente aqui se apanhava o bunho, se produzia o bunho, se apanhava o bunho, que se faziam esteiras de bunho, para que é que serviam e que é algo que faz parte da nossa identidade, enquanto cultura, enquanto região de Aveiro. E acha que no nosso tempo, com tudo aquilo que ele implica, de novidades, de outras perspectivas, de materiais novos, qual é a importância que pode readquirir este trabalho com o bunho? Para além da transmissão do saber, da salvaguarda para gerações vindouras, a própria beleza, porque a esteira é belíssima. Nós somos suspeitos, estamos ligados à cultura tradicional popular, mas a esteira de bunho é um produto belíssimo. Quem tenha uma visão mais de decoração pode fazer trabalhos fantásticos. Nós já o temos feito, no nosso espaço museológico temos lá uma parte da parede com esteiras e fica mesmo dando-lhe aqui uma roupagem contemporânea. Temos aqui muito a fazer e muito a pensar. A pergunta não era inocente, não é? Já pelo lado visionário. Sim, não rigorosamente, porque não me tenho como, mas neste sentido de que, de facto, nós utilizamos muitos produtos que são manipulados, que são artificiais, e a natureza continua a fornecer-nos. Vejamos agora os episódios que temos infelizes com os incêndios e que derivam muito de nós termos deixado algumas práticas. Sem não dúvida. é? E agora, como a doutora referia, forrou-se a parede da casa com a esteira. Em termos de comportamento térmico, a esteira num edificado tem uma função que pode ser importante. Sem dúvida. Precisamos de estar a pôr os plásticos e aquelas coisas todas que estamos a usar, não é? E temos aqui também uma perspectiva ambientalista. Exatamente. Portanto, dá para conseguirmos aqui cruzar vários valores, não é? Os valores do património natural, os valores do património imaterial e do cultural também, porque o produto final acaba por ser um património cultural. Material. Exatamente. Ora, a confecção das esteiras não se aprende no manual. Como era tradicionalmente a transmissão deste saber entre gerações e o que continua a ser indispensável aprender pela prática? Eu acho que nós, enquanto agentes culturais, também temos essa responsabilidade e é importante criarmos momentos para essa transmissão com oficinas, que já o temos feito. Recentemente não o temos feito, também tivemos a questão da Aldina. Temos felizmente uma Vitória que também o faz, também aprendeu e que vinha pelo caminho a dizer que um familiar também fazia. Portanto, a Vitória também tem esse saber, mas é importante que consigamos ter mais pessoas a dominar este saber e transmiti-lo aos mais novos. E daí também a importância
do papel da Casa do Povo de Cacia. Sim, portanto, a Todo Casa o do trabalho Povo. que vocês Sim, sim, desenvolvem, sim, sim. pode-nos contar só um bocadinho Sim. do que é esse hercúleo trabalho que Sim. vocês fazem. Portanto, a Casa do Povo tem o grupo folclórico que desde 78 que se preocupou em, no terreno, encontrar todos estes vestígios do que é o nosso património cultural, material e imaterial. E fizemos recolhas muito interessantes, fizeram porque eu era uma criança. Esta velha guarda fez recolhas muito interessantes. Eu comecei no mundo das recolhas aos 17 anos. E é um bichinho que ficou e que temos vindo a tentar criar nos jovens. Nós temos, por exemplo, jovens no grupo folclórico que fazem projetos no âmbito do IPDJ baseados nas recolhas etnográficas, conscientes de que o saber que eles vão recolher não é o mesmo que se recolheu em 78, porque as pessoas já cá não estão. Mas tentamos ir a pessoas que aprenderam com as que cá estavam em 78. Lá está aqui, não é? Exatamente. A questão de, por geração, e se transmitindo este saber fazer. Sem dúvida. Não é? Nós vamos ser muito insistentes com esta questão do saber fazer, mas que realmente é o que resume tudo. Porque é a salvaguarda que nos interessa. A salvaguarda é a salvaguarda. vem por aí. Sem dúvida. Por outro lado, temos sediado na Casa do Povo a Escola de Etnografia, que surgiu em 2003. Eu, na altura, fundei-a com um grupo de jovens, éramos jovens. Ainda temos a Escola de Etnografia a decorrer só com jovens também nos seus corpos sociais. Portanto, promove o ensino e a divulgação de folclore a crianças. E aí, mais uma vez, cruzamos muito o grupo folclórico com a Escola de Etnografia, é sabido. Mas acaba por ter uma missão muito específica do ensino, e aí temos também essa mais-valia de ensinar às crianças que por nós passam. Que é outra das coisas que é muito insistentemente tocada, que é a questão das medidas de salvaguarda ligadas ao nosso património material. Sem dúvida. E essas são as medidas de salvaguarda que importam, não é? Nós todos temos essa responsabilidade da salvaguarda. Exatamente. Não só da preservação, não só da representação, que a maior parte dos grupos folclóricos focam-se na representação etnofolclórica, mas também em toda a estrutura que está por trás. Na investigação, no querer saber mais, no salvaguardar, no reunir condições para que, não estando nós, quem venha a seguir continue o trabalho. Fazer. Deixar um legado que foi o que fizeram connosco. Esta velha guarda, o Jorge também é uma velha guarda, está ali a filmar todo entusiasta, o meu pai, outros tantos, a Aldina, que não está entre nós, mas tiveram esse cuidado de incutir em nós essa responsabilidade e nós também incutimos noutros, portanto, e é este o caminho. Isto é exatamente como nas famílias, não é? Com as heranças e com as não aqui exatamente no caso das partilhas, mas com a herança, não é? Sem dúvida alguma. O património, gostemos ou não, mas é o que é. Património é herança, não é? Sem dúvida. Não no sentido do que herdamos dos nossos pais, aquela materialidade que às vezes dá com grandes confusões, não é? Mas é este o saber estar, o saber fazer, as nossas memórias, que é o que nos ajuda depois Sem também dúvida. a construir e a conseguirmos viver a nossa própria identidade. E é muito interessante referir aqui também que nem sempre é falado no âmbito da investigação. Nós estamos conscientes da necessidade de investigação e é importantíssima, mas acrescentar ou crescer à investigação é emoção. E nós, efetivamente, só quando andamos no terreno é que conseguimos ir beber dessa emoção. A Vitória certamente que tem ali uma emoção implícita ao fazer a esteira, não é? O Barrinhas, quando vai apanhar o bunho, tem uma emoção implícita. E quando quem sabe fazer consegue também transmitir a emoção, essa salvaguarda fica com outro tipo de garantia. Sem dúvida. Ora, e ao longo da sua investigação e contacto com os antigos esteireiros, houve algum testemunho, alguma memória ou alguma história que a tenha marcado assim de uma maneira mais premente? A Aldina foi a mulher das esteiras com quem nós mais convivemos. Talvez o Marrinhas aqui possa contar alguma história que ela tenha contado das esteiras. As esteiras, pronto, a história dela. Ela tem a família, uma história que ela tenha da família. A minha sogra fazia esteiras. E ela fez desde pequena. E ela fez desde pequena, foi a mãe que a ensinou. E ela também ensinou o Mário, lá o do Reis. Sim. Também ensinou o Mário. E a ti também, pois. Ora, agora eu queria dar uma pergunta um bocadinho mais indiscreta. As esteiras depois eram negócio
ou eram essencialmente para consumo próprio? Não, também se vendia. A minha mulher fez muitas pronto, que encomendavam e ela fazia. E vendia. E quem queria comprar era mais digamos, a malta de cá que sabia que aquilo existia e para o que é que servia, ou mandavam quase para exportação? Não. Porque quer dizer, a gente chegava lá e dizia assim, Aldina, faz-me uma esteira. E ela dizia que sim. A pessoa dizia, pronto. Então, e quanto é que levas? Quando eu fizer, depois a gente faz negócio. Era assim. Mas era. Era um ritmo de confiança um bocadinho diferente do nosso tempo, não é? A Aldina é da zona de Veiros, certo? É natural de Veiros. Nós temos, e claramente que a esteira de bunho é uma arte que vem dessa zona. Nós temos muitas influências etnográficas, porque o Bico da Mortosa fica ali mesmo próximo dos campos de Cacia, do Baixo Voga, não só no que respeita à confecção da esteira, mas tanto os nossos homens iam para os estourões do lado de lá, como as peixeiras passavam para o lado de cá, e nós em Cacia particularmente, e aqui certamente, temos muitas influências também da zona vareira da Mortosa. E o caso das esteiras, e a Aldina é um exemplo disso, tem mais força efetivamente nessa zona, que se transportou também para a nossa freguesia de Cacia. Sendo que, tanto quanto sei, e pode ser que o Marinhas me ajude, o povo de Veiros vinha buscar o bunho à nossa zona. Porque eles lá têm mais a parte salgada, nós tínhamos ali a zona lagunar. Assim como Frostes, mas Frostes não apanha ali um pouco da zona lagunar. Mas era um convívio pacífico. Tranquilo. Tanto é pacífico que ensinaram e vinham, passavam entre terras e migravam, sem dúvida. O sentido da partilha também é fundamental nestes contextos. Ora, e hoje, quais são os maiores desafios que enfrentam para garantir que este saber continue vivo? Há jovens interessados em aprender e que sinais lhe dão ou não esperança? Nós somos gratos porque temos muitos jovens com vontade de aprender, não só esta arte, mas outras tantas. Por outro lado, e indo de encontro à responsabilidade que falámos há pouco, da salvaguarda, acresce-nos responsabilidade em motivar esses jovens. Portanto, eles dão-nos sinais, mas nós temos que lhes dar inputs. E depois, dando-lhes inputs para que essa motivação não se acabe, temos que criar condições para a transmissão do saber. Mas isso vamos conseguindo fazer, reconhecendo que poderíamos fazer melhor. Portanto, eu acho que é importante termos sempre aqui uma perspectiva de alguma humildade, que a humildade também nos faz crescer. E às vezes estamos envolvidos em tantas coisas e temos tantos desafios que vamos descurando de outros que podíamos fazer melhor. Portanto, e esta conversa está sobretudo também a despertar-nos para essa necessidade de criar aqui uma maior oferta para as oficinas que fomos fazendo, mas que temos que fazer mais. Que é fundamental dar a conhecer. Daí, se calhar, a importância destes momentos ou destes episódios, não é? Que, por muito pouco que seja o público, ou que mais alargado, conseguiremos sempre tocar uma ou duas pessoas e assim se vai conseguindo fazer este Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo que nós estamos aqui a conversar, a nossa amiga, a Vitória, está a trabalhar. Portanto, ia só pedir que estejam à vontade quando ela estiver a fazer assim uma tarefa mais interessante. Se me permitir, eu ia lá ter com ela. Eu posso ir ter com ela para ela falar Claro que pode ir ter com ela, porque aqui nós também queremos saber como é que se faz. Vitória, vais aqui explicar como é que se faz, pode ser? E dizes o que te apraz. Bem, Cuidado com os termos técnicos, depois nós não sabemos e podemos confundir burros com cavalos. Foi o que eu fiz, para quem não assistiu. O burro é um tabuleiro, muito para mim. É um tabuleiro que a gente joga a malha e chama-se burro. Aquilo para fazer as esteiras é um cavalo mesmo. Chama-se um cavalo mesmo. Portanto, faz muita diferença. Este cavalo foi feito por Marinhas, portanto ele também tem esta arte. E faz esteiras em miniatura. Portanto, se sempre tiverem interesse. Então vamos lá, Vitória. Bem, a esteira faz-se assim: mete-se o fio no cavalo, mete-se as pedras entrelaçadas, a dar nós nas pedras,
e depois mete-se uma para um lado, outra para o outro. E assim. E depois mete-se o bunho e vamos cruzando. Vamos cruzando uma para um lado, outra para o outro. Desde o início, que é para ganhar forma em baixo. E assim se vai concluindo. E depois vai-se até, se forem 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças, vai-se só até a terceira peça, porque em geral o bunho não é até ao fim. Tem-se que entrelaçar uma para um lado, outra para o outro. Aqui assim. E assim. E depois vamos buscar mais, fica aqui então o fim, isto não está comprido, fica aqui o fim, e vamos buscar mais ali, para começar daqui até ir ao meio outra vez. Então ela vai remendando. Quando o bunho não é muito comprido, ela vai fazendo remendos com pedaços de bunho mais pequenos. Agora, até chegarmos a esse momento em que se pode pegar nos fios do bunho, é assim que se pode dizer, e utilizá-los, há um grande trabalho que foi feito antes. Para ele estar seco, precisamente. Ele depois não é curtido, é só seca. Oh, Marrinhas, explica tu agora aí com o microfone, se faz favor. É só apanhá-lo, botá-lo na eira, a escorrer ao alto, porque ele vem molhado, não é? Ele vem do rio, vem molhado. E depois, quando estiver a água escorrida, estende-se na eira, ao sol, para secar. E está pronto a ser usado. Está pronto a fazer esteiras. Muito bem. Está pronto a fazer esteiras. Então deste lado, como ele é curtinho, se fosse comprido, podia ir até aqui, dávamos até aqui. Mas como não é assim comprido, nós temos que ir, por exemplo, ir mais ou menos até ao meio, que é para depois entrelaçar de um lado e do outro, para não ficar falhado, para não ficar assim fininho. E para ficar mais compacto. Sim. E então é assim que se faz a esteira. Tu fazias em pequena? Sim, fazia mais a minha tia. Que ela fazia lá para os labradores, tinham arroz, havia muito arroz lá na zona, e era o trigo, esse género de coisas cobertas por causa do tempo. Ou seja, nós hoje podemos cobrir os nossos telhados com as esteiras e ficávamos mais ou menos bem protegidos, não? Sim. Mas olha, mas antes as pessoas só tinham telhas, as mais pobres, no telhado, e para não cair a ceraiva, porque as telhas eram daquelas assim, de cano, e metiam em cima, fazer de cobertura, assim, pronto, para não terem frio. E ajudava a equilibrar a temperatura dentro de casa e evitar a umidade que entrava. Mas é o que eu digo, nós temos tanto a aprender, não é? Tá bom. Obrigada, Vitória. Obrigado. Ora, e eu tinha aqui um último rap para lançar. Se pudesse deixar uma ideia a quem hoje nos ouve e talvez nunca tenha pensado nas esteiras de bunho como património, o que é que gostaria que levassem consigo quando saírem daqui? Mas para o comum mortal? Ou para estes sábado senhores que nos na deram o etnografia gosto de estar popular? aqui presentes. O comum mortal é tentar encontrá-las. Nós vamos tentar também estimular a sua feitura. Eu acho que elas para decoração são fantásticas. E não só, para nos sentarmos no chão, estamos no jardim, ok, vamos ter aqui um momento zen em cima de uma esteira de bunho. Também se faz nas mantas de trapos, também são património cultural da nossa zona, mas a esteira de bunho tem outro tipo de sensação. Tem outro tipo de sensação. Uma coisa interessante que não falei há pouco é que as crianças faziam bonecas, as meninas, também com o bunho. Portanto, recorriam à natureza para fazer os brinquedos e o bunho também servia para fazer bonecas.
Isso é muito interessante, não é? Realmente as possibilidades que nós temos com aquilo que a natureza ainda nos dá. Não é? Sem termos que despender, se calhar, muito dinheiro, porque ela está ali disponível. Ainda existe bunho suficiente para que as pessoas possam reabilitar estas tradições. Ainda há. Ele nasce. Ainda há muito bonho. É preciso andar na água. Marrinhas, É preciso andar na água, apanhá-lo. Marrinhas a vir para cá quando fomos Não buscar. bater com a gente. Tem que bater com a gente. Quando temos que ir lá abaixo olhar os pés. Exatamente. Quando fomos buscar. E não só os pés. É preciso ter coragem, é preciso ter coragem. Não só os pés. É o Nós, umbigo, o umbigo. Quando fomos buscar Não sou fé. quando fomos buscar este bonho agora à casa do povo, ele disse assim: pá, está uma miséria, deixa estar que eu vou ao campo buscar mais bonho. Portanto, ele já está pronto. E não tenho as dúvidas. Pronto. Aqui não é nada. E isto é a maravilha, não é? Não Sem precisou dúvida. de ir comprar nada a lado nenhum, porque a natureza ainda nos faculta muita coisa. E Não é? podias ter dito que eu te havia um. Mas dá para exemplificar, não dá? Pronto. O desafio é, sobretudo, experienciarem a esteira de bonho, não só o bonho, mas nós temos um património cultural natural riquíssimo e experienciando o contacto com esse património cultural natural podemos fazer tantas peças no âmbito do artesanato e não só, que nos permitem dar asas à imaginação, voltar a tempos idos, a essa capacidade que o nosso povo tinha de inventar, de sobreviver, e isso são competências que, se as conseguimos repescar, todos nós temos a ganhar enquanto seres humanos e cidadãos ativos. E repescá-las e, se calhar, imaginar os outros usos, não é? Porque, pronto, da preparação que eu consegui fazer para esta sessão, de facto, aquilo que me ficou mais presente, e eu peço que não me levem a mal partilhar isto, não era o meu papel. Aqui os senhores é que vêm cá trazer coisas que são interessantes, mas foi de facto num tempo em que nós temos tanto desperdício, em que estamos a pagar faturas tão caras pela maneira como tratamos a natureza, se calhar era importante nós voltarmos também a este registro, encarando novos usos, novas possibilidades da sua sustentabilidade, não é? E isso foi uma coisa que me ficou mais presente, não é? O que nós gastamos em materiais, por exemplo, quando se faz uma construção, e se calhar se entre duas fiadas de tijolo, se tivesse uma esteira, o comportamento depois do edifício ia ser muito mais simpático e muito mais consentâneo com as necessidades que nós temos. É mais ou menos assim, ou pode ser mais ou menos assim? Pode ser mais ou menos assim. Pode ser mais ou menos. E fica mais quente. É, não é? Fica mais quentinho. É verdade. Não têm, por exemplo, ligação com departamentos da universidade que estejam ligados mais a essa... Nós já temos colaborado com a universidade em projetos de investigação não relacionados com a esteira, relacionados com a música tradicional, relacionados com as mesinhas e ervas medicinais. Portanto, estamos sempre a acolher, sempre que algum professor nos vem pedir cooperação. Portanto, mas com as esteiras propriamente dito, não. Mas podia não ser desinteressante. Pode ser Porque eu interessante. fiquei muito entusiasmado, eu falei, olha, se puserem isso no mercado, eu sou um lazarento. E não é difícil fazer. Pois, É exatamente, preciso estar aqui estão para disponíveis, não é ensinar. difícil fazer, agora é preciso começarmos a praticar, não é? Isso aí é verdade. Mas não é difícil. Olha, meus amigos, É a porta para cá. muito obrigado pela vossa presença. Eu acho que agora a minha proposta seria, para quem nos está a acompanhar, poder ter o privilégio de ir junto da nossa amiga e perceber exatamente como é que se trata ali o cavalo e como é que do cavalo e daquilo que, do seu saber, depois nos nasce uma esteira. Reforçava mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, mas sobretudo, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Nós é que agradecemos, Dr. José Cristo, e lançamos também um desafio, já que desafiamos tanta gente, desafiamos também o município
a pensar na candidatura da imaterialidade no âmbito da Unesco, das teiras, da feitura das teiras. Estamos aqui para ajudar se precisarem. Era aquilo que nós falávamos há bocado, o processo, são processos complicados porque têm que ser processos sérios. A burocracia, sem dúvida. Mas não são menos difíceis do que aquilo que se calhar as pessoas imaginam. Isto porque eu sinto muito aqui na experiência que tive, que foi com o culto de Santa Joana e com a festa de São Gonçalinho, quando as coisas ainda se materializam, nós salvaguardarmos a sua imaterialidade torna-se mais fácil. Não podemos é perder tempo, não é? De facto, o culto de Santa Joana manifesta-se, de facto, aquilo que foi classificado, não é? É o imaterial, é o intangível, não é propriamente o irmos na procissão, mas aqui acho que faz todo sentido fazer-se esse percurso e é o momento de o fazer, não é? Sem dúvida. Porque eu julgo que depois também esta acreditação, esta chamada de atenção, depois também contribui para que as pessoas fiquem mais atentas, chamemos-lhe, ao fenómeno ou à coisa em si, e depois também trabalhem para a sua salvaguarda. Realmente, se não houver a tal transmissão de saber e a salvaguarda, nós acabamos por deitar, passa a ser peça de museu, como eu dizia há bocado. E eu acho que aqui o interesse é que eles não passem a ser peças de museus. Que haja essa vivência. Que haja essa vivência, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado. E Obrigada estão também, convidados a subir ao palco. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, eu.